Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos celebrando hoje o dia da transfiguração do Senhor Jesus. O Senhor se manifestando aos discípulos em toda a sua divindade, com todo o seu esplendor. Ali, o grande Rei do Universo, como diz o Salmo 96, Deus é Rei, exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem. Façamos sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Sim, querido irmão, querida irmã, glória a vós, Senhor Jesus, Deus e homem verdadeiro. E no dia da transfiguração do Senhor, nós encontramos Jesus neste Evangelho, mostrando aos discípulos toda a sua beleza, todo o seu esplendor, sua divindade. Vestido de luz, seu rosto brilhou como o sol. Podemos compreender, querido irmão, querida irmã, como uma antecipação daquilo que de fato acontecerá na noite de Páscoa, na ressurreição de Jesus, na sua vitória dentre os mortos, a sua ressurreição dentre os mortos. Quando na noite da vigília de Páscoa nós proclamamos que a pedra foi rolada do túmulo, Jesus ressuscitou. Sim, Ele é Deus e nos convida a termos coragem de seguir. E seguir Jesus, este Deus e homem, é também termos a coragem de darmos a nossa vida por Ele, a nos doarmos, a nos oferecermos como hóstias vivas, nos alimentarmos dele para que, fortalecidos na fé e no amor, nos colocarmos nesta missão de alimentarmos os irmãos e as irmãs com o nosso amor, com o nosso perdão, com aquilo de material que também nós temos, com a nossa presença, com a nossa palavra amiga. Sim, para isso é preciso fazer aquilo que Jesus ensinou na transfiguração. Quando Pedro, falando que ia fazer uma tenda para cada um, uma voz veio e disse: Silêncio, cale-se. Este é o meu Filho amado, em quem eu ponho todo o meu agrado. A voz do Pai. Escutai o que ele diz.
É o convite que a palavra de Deus faz a você, meu irmão, a você, minha irmã, a mim. Vamos escutar o que Jesus tem a nos dizer. Nós já estamos fazendo isso, porque todos os dias nós rezamos. Todos os dias nós acompanhamos esta oração com a palavra de Deus. Todas as semanas nós celebramos nossa Santa Eucaristia. Celebramos a missa. Recebemos o corpo sagrado do Senhor. Celebramos a nossa vida, a vida que Deus nos dá. Sim, como é maravilhoso viver com Deus, atentos àquilo que Jesus tem a nos dizer. Para quê? Para praticarmos. Porque se nós sabemos o que é que Jesus quer de nós, e se nós praticarmos, então com toda certeza, nós também seremos transfigurados, iluminados, transformados em pessoas melhores, que amam, que servem, que agem com paciência, que encontraram o sentido da própria existência. Por quem você quer rezar? Que graças quer alcançar? Coloque agora no seu coração. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração do vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas a ouvir com alegria a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Segura na cruz, reza junto. Que a Santa Cruz seja minha luz, que o demônio não seja o meu guia. Afasta-te, Satanás, não me sugira as tuas vaidades. É mal que me dás, bebe teu próprio veneno. Receba a bênção de Deus sobre você, seus negócios, sua vida, seus projetos e sonhos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oh, e não há outro como tu, Jesus. Ao que está sentado, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, enche este lugar. Poderoso Deus, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. Te damos, erga a sua voz, diga, seja o